Oi, turma do segundo ano, aqui é o professor Barreto, segunda parte da aula sobre troncos de pirâmide. Eu vou repetir essa questão, já fiz na outra parte, mas vou repetir aqui novamente, tá? Vamos lá. Calcule o volume do tronco de pirâmide mostrado na figura a seguir. Então, já sabemos que o tronco é essa parte de baixo aqui, como se fosse um balde. Então você corta esse bico, que é outra pirâmide menor, joga fora, ficando com essa parte de baixo. Ele, na figura, fala que a pirâmide toda tem 24 centímetros de altura. E esse bico tem 8. Então quer dizer que essa parte daqui tem 16 centímetros. Por quê? 16 mais 8 igual a 24, tá? Bem, então vamos lá. Nós precisamos calcular o volume do tronco. V do tronco é a altura do tronco sobre 3 vezes a área da base maior mais raiz quadrada da base menor vezes a base maior mais a base menor. Essa fórmula ela é deduzida a partir da ideia de tirarmos a pirâmide da pirâmide grande, cortarmos esse bico e ficarmos com a parte de baixo. Ok? Então veja, eu preciso dessa área da base grande e preciso da área da base pequena. Mas se você reparar direitinho, é um hexágono. Veja, um hexágono. E então vamos calcular essa área. A área da base maior é a área do hexágono. Lembram que o hexágono ele tem 6 triângulos equiláteros. Essa parte aqui é a área do triaqui. Essa partezinha aqui só é o triângulo equilátero. Mas o hexágono é formado de 6 triângulos equiláteros. Portanto, 6, que multiplica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas L é o lado do polígono. Então, no caso aqui é 6, é o polígono regular, tá? 6. Então, ficaria 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito simples a substituição. É só você saber qual a fórmula aplicar, né? É a situação que está lidando naquele momento. Bem, 6 ao quadrado, 36. Então, fica 6 vezes 36, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 36, depois você pode conferir. 216, raiz de 3 sobre 4. Dividindo 216 por 4, dá 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base grande, 54 raiz de 3. Mas a gente lembra que isso é uma seção. E tem uma relação entre a seção da área pequena e a área da base. Eu posso aplicar o seguinte. A área da seção para a área da base é h pequeno sobre h grande ao quadrado. A área da seção, a área da base. A área da base nós já calculamos agora mesmo, 54 raiz de 3. H grande, H pequeno, H grande. H pequeno é a altura da pirâmide pequena, que é essa daqui, ó, 8. E H grande é a altura da pirâmide maior, que é 24. Então, por isso que ficou 8 para 24. Simplificando por 8, dá 1 sobre 3. Pondo ao quadrado, 1 sobre 9. Então, repare que esse 54 raiz de 3 está aqui embaixo, dividindo. Se ele passar para cá, ele vai multiplicar. 1 sobre 9. Mas, só que 54 vezes 1 é 54, dividido por 9 dá 6. Então, 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, nós sabemos quem é a área da base grande e sabemos quem é a área da base pequena. E sabemos quem é a altura do tronco. Agora acabou. Vamos para o volume do tronco. O volume do tronco é a altura do tronco sobre 3, a área da base grande mais raiz quadrada da área da base pequena, a área da base grande mais a área da base pequena. A altura do tronco acabamos de ver que era 16. Então, fica 16 sobre 3. A área da base grande, 54 raiz de 3. A área da base pequena 6 raiz de 3. 54 raiz de 3. Raiz quadrada da multiplicação da base grande pela base pequena mais a base pequena. Com calma.
Aí eu grifei esses dois vermelhos porque eu quero juntar os dois, são da mesma família, raiz de 3. 54 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 dá 60 raiz de 3. Agora o nó é aqui dentro, preste atenção. 54 vezes 6, 54 vezes 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Tá claro? 16 sobre 3, 60 raiz de 3 mais 54 vezes 6 dá 324. Então, 324 vezes 3. Aí fica 16 sobre 3, 60 raiz de 3. Só que raiz de 324 é 18. Aí fica 18 raiz de 3. Então, você vai ter 16 sobre 3, 60, 18 raiz de 3, porque sai o raiz de 324, que é 18. E o 3 não tem raiz, fica. Então, 16 sobre 3, 60 raiz de 3 mais 18 raiz de 3 dá 78 raiz de 3. 78 é divisível por 3, gente, olha, dá 26. Aí fica 16 vezes 26, tá? Raiz de 3. 416 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume daquele tronco lá. Bem, então vamos para a questão nova agora. Um reservatório tem a forma de um tronco de pirâmide. Vamos olhar o reservatório? Como se fosse uma bandeja aqui, tá? Mas só que ela é grandona, veja. 1 metro, 1,8, 1,8, que aqui é um quadrado, aqui essa base. Aqui em cima 3 metros. E a altura 1 metro. Ela é grande, né? Uma vasilha grande, um reservatório grande. Tem forma de um tronco de pirâmide, só que voltado de cabeça para baixo. Quadrangular, regular. Então, regular. Se é regular, é porque as bases são quadrados. Então, a base maior é um quadrado 3 por 3, a base menor é um quadrado 1,8 por 1,8. Veja, não parece quadrado porque o desenho está em perspectiva, então dá uma distorçãozinha, mas a gente está aqui não analisando só o desenho, mas a ideia do que é uma pirâmide regular, tronco de pirâmide regular. De bases paralelas cujas dimensões internas são representadas na figura. Qual é a capacidade em litros? Aqui é muito importante porque vai buscar o conhecimento do estudante sobre a relação entre metro cúbico e litro. Então é importante saber isso aqui. Bem, nós sabemos que para calcular o volume de um tronco é o que? Precisa saber da altura do tronco. Ele falou que a altura era 1 metro. Ele está de cabeça para baixo, hein? 1 metro, a altura do tronco. Área da base. Ora, da base menor. A base menor é aqui embaixo, veja. É 1,8 vezes 1,8, que é um quadrado. 1,8 vezes 1,8 dá 3,24 metros quadrados. A base maior é mais fácil. 3 por 3, que dá 9 metros quadrados. Com isso, eu vou para a minha fórmula. Volume do tronco, altura do tronco sobre 3, área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior, vezes a base menor, mais a área da base menor. Então, aqui quem é a altura do tronco? Gente, ó, 1. Vai ficar, então, 1 sobre 3, porque a altura do tronco é 1 metro, 1 sobre 3. Área grandona, essa aqui de cima. 3 vezes 3 dá 9. Certo? E área pequena é 1,8 por 1,8, que deu 3,24. Vamos lá. Área grande 9, área pequena 3,24. Área pequena 3,24. 1/3, porque a altura do tronco é 1. 1 sobre 3, 9. Olha, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz de 3,24 nós vimos que é 1,8. 3,24. 1/3, 9. 3 multiplicado por 1,8 dá 5,4, mais 3,24. Se você somar em casa com calma esses três números, dá 17,64.
17,64 vezes 1, 17,64 dividido por 3, 5,88. Vamos dar uma olhadinha numa coisa? No sistema métrico nós temos o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Cada unidade é mil vezes maior. Então, eu preciso multiplicar por 1000 para ficar em decímetro cúbico, porque decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, aqui por isso que eu estou aqui em metro cúbico. Aí eu multipliquei por 1000, ficou 5.888,80 decímetros cúbicos, certo? Aí, mas só que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, 5.880 litros. Olha, isso aqui é do Fundamental 1, Fundamental 2, então muito importante, vocês não podem deixar isso de graça não, é muito importante esse lembrete aqui. Ok, gente? Então, está constatado que o volume, a quantidade, digamos, de água que caberia aqui dentro é 5.880 litros, como se fosse um tanque, um reservatório que você bota na casa para manter a água, né? Ok? Bom, agora uma revisão. Esse aqui é da página 224, questão 67. Não é sobre tronco, é pirâmide mesmo. Vamos lá. Ele fala que o apótema e a altura de uma pirâmide hexagonal regular, é muito importante essa palavra aqui. Ora, regular significa que a base é um hexágono regular. Os lados iguais, os ângulos, tudo mais. Então ele fala que o apótema mede 2 raios de 43. O apótema é esse traço vermelho aqui, ó. Esse traço aqui, o apótema da pirâmide. Isso aqui, ela vale 2 raiz de 3. Isso aqui, o valor disso é 2 raiz de 43, perdão. De 43. E diz que... E a altura é 8. Então a altura é isso aqui, ó, gente. A altura da pirâmide aqui dentro. Essa altura aqui é 8 centímetros, 8 metros, não importa. 8. Então ele me dá claramente a altura, me dá o apótema da pirâmide. Mas o que ele está pedindo? Vamos lá. Calcule o volume dessa pirâmide. Ora, nós sabemos que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, se o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, eu preciso saber quem é a área da base, porque a altura eu já sei que é 8. Vejam só, ele deu aqui de mão na bandeja a altura para nós, ó. A altura é 8, então na bandejinha. Então, o que falta para nós? A área da base, porque aqui eu sei que a altura é 8. E eu não estou falando de tronco, eu estou falando de pirâmide, é uma revisão. Pirâmide, não é tronco aqui. Bem, aí veja só. Bora fazer o seguinte. Eu vou tentar calcular o apótema da base. Porque se eu souber o apótema da base, gente, olha. Se eu souber o apótema da base, eu posso determinar o valor do lado, quanto vale esse lado aqui, para calcular a área da base. Então, esse triângulo aqui é sugestivo. Eu posso trabalhar nele, determinar o Azinho. E com o valor do Azinho, achar meu L. Tá bom? Então, vamos calma. Veja, então, aplicando o teorema de Pitágoras, a altura sempre forma 90 graus com a base. Azão ao quadrado, tá vendo? Igual a Hzão ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Tá bem claro isso aqui, não tem problema. Azão é o apótema da pirâmide. 2 raios de 43, olha lá. O Azão. Azinho é o que nós queremos. E H, ele disse que era 8. H é 8, tá bom? Agora aquele detalhezinho. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 43 ao quadrado, corta esse 2 com a raiz, fica somente 43. Ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 4 vezes isso aqui dá 172. Aí isso passa para cá, fica menos. 172 menos 64 dá 108. Poxa vida, me atolei, 108 não tem raiz. Calma.
não tem raiz, mas 108 é 36 vezes 3, tá? Você fatora aqui. 36 sai da raiz. Raiz de 36 é quem? 6. E o 3 não sai da raiz, porque não tem raiz quadrada exata. Então, descobrimos quem é o apótemazinho. Ora, mas estou falando o apótema de quem? Do hexágono. É aquela tabelinha nossa. Apótema lá do apótema, que eu dei para vocês. Estou repetindo aqui. Eu quero a apótema do hexágono. Aqui está em função do raio. Vou pegar aqui, ó. O apótema do hexágono. Vou pegar esse aqui, essa relação aqui, porque ela me dá o lado. Por que hexágono, Barreto? Porque a base da pirâmide é um hexágono regular, tá bom? Então o apótema do hexágono eu posso trabalhar com essa forma ou com essa, mas aqui entra o raio, não me interessa o raio, me interessa o lado, tá bom? Então vamos lá. Aí o que nós fizemos? Na tabela vemos que o apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Estão lembrados? Apótema do hexágono. Ele está dizendo que o apótema é L raiz de 3 sobre 2. Mas no desenho nós descobrimos que o apótema é 6 raiz de 3, tá? Então, na fórmula é isso, no desenho é isso. Raiz de 3 corta com raiz de 3, ficaria L sobre 2 igual a 6. Esse 2 passa multiplicando, dá 12. Então, descobrimos que o lado do hexágono é 12, gente. Olha, hexágono regular, o lado é 12, tá? 12. Então, agora sim. Agora eu vou calcular o volume. Você tem que pensar. Por que fazer tudo isso? Objetivo, achar a área da base. Mas a base é um hexágono. Eu escrevi aqui. Como a base é um hexágono regular, a área vai ser 6 vezes. Olha que eu já falei a vocês diversas vezes que isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Mas o hexágono são 6 triângulos equiláteros. Tá? 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas o lado é 12. Acabamos de ver que o lado era 12. O lado é 12. Acabamos de fazer as contas aqui. Então ficaria 6, 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é tirar o L e botar 12. Tá? Então 6, 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 sobre 4. Aí, fazendo as continhas, 6 vezes 144 dividido por 4 dá 216, raiz de 3. 6 vezes 144 dividido por 4 dá 216, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, isso aqui, algumas pessoas dizem, mas eu nunca vou entender isso, matemática é isso, a geometria espacial é aquilo. Mas, gente, tem uma lógica. Por que está se fazendo isso? Por quê? É como se ele tivesse aberto uma porta para nós. Quando ele deu a altura e o apótema, ele abriu uma porta para achar o apótema da base. Com o apótema da base, para quem tem conhecimento, vocês são estudantes que têm essa oportunidade de ver isso. Se eu souber o apótema, eu posso pegar essa relação e tirar o lado. Porque aqui essa fórmulazinha é o apótema do hexágono regular. Tá bom? Bem, aí eu tenho a área do hexágono, a área da base. Acabou não, Barreto? Não, aqui é a área da base. Eu quero o volume da pirâmide. Então, eu já expliquei a vocês a área da base como é que ficou. Ficou 16 raios de 3 centímetros quadrados. Mas eu quero o volume da pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, a área da base é essa aqui. E a altura, lembram? No desenho, ele deu de graça 8. Tá bom? Fazendo as contas, 1 vezes 216 multiplicado por 8 dividido por 3 dá 576 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então tudo isso é o cálculo de um volume de uma pirâmide. Gente, olha, aqui temos que ser realistas, tá? Isso afeta mais o pessoal da área de exatas, realmente. Então,
O pessoal que não é de exatas vai ter uma noção, ele não vai dizer nunca vi isso em toda a minha vida. Você vai ter uma noção. Agora, da sua avaliação, você não vai, de vestibular, não vai ser, no seu curso não vai ser tão puxado quanto para eles de exatas, que tem que saber isso mesmo, tem que dominar bem isso aqui. Então, vocês pelo menos procurem ver os exemplos, assistir, ver esse exemplo, aí não entendeu, aí volta para ele e tenta entender, olha a figura, a ilustração. É muito importante conhecimento, né? O conhecimento é uma coisa sem preço, tá? Então, mas um aluno que eu gosto muito, gosto de todos, mas essa pergunta veio do Léo, segundo médio. Léo fez uma pergunta para torar mesmo, então que não tem muito a ver com o que a gente vem falando o tempo todo. Tem a ver com o começo do ano, que é ângulo entre dois planos, tá? Léo, também todos os alunos aí podem aproveitar. Mas um abração para Léo, um abração para todos os meninos do segundo ano. Só estão faltando assistir melhor as aulas. Léo, veja. 196,59 foi o que você tinha botado no ClassUp para mim. Então demorou, mas chegou. Tem uma pirâmide regular. Opa! Pirâmide regular. A base é um polígono regular, com 4 raízes de 3 centímetros de altura. Então, essa pirâmide, eu não sei nem que danada de pirâmide é essa. Só sei de uma coisa. Que a altura dela é 4 raízes de 3. Está dizendo aqui, centímetros. E 8 raios de 2 de aresta da base. Então, a aresta da base é 8 raios de 2. Todas elas. 8 raios de 2, 8 raios de 2. 8... Só que eu não sei quantos. Ele não fala que polígono é esse. Ele não fala que é hexágono, que é quadrado. Não fala nada que é pentágono. Ele fala um polígono, uma pirâmide regular. Uma com essas duas características. A primeira característica, altura 4 raios de 3 e a aresta da base 8 raios de 2, tá? Essa aula aqui não pode ser dada na hora de qualquer jeito. Você tem que fazer o planejamento da figura. Essa parte aqui, geometria espacial, não é fácil explicar essa matéria, porque sem uma figura bem elaborada você não entende. Por isso que é meio difícil fazer na hora um desenho que tem uma vista perfeita para você. Então tem que planejar, não é? Olha, disse que 8 pontos raios 2 é a aresta de cada aresta da base. Cada aresta lateral, Léo, é isso aqui, ó. Isso aqui é o apótema, cuidado, hein? As arestas laterais. Aqui eu não desenhei todo, porque senão você não entender nada. Só um gomo aqui, só esse gomozinho. Aqui são as arestas laterais. Esta é a aresta da base. E este é o apótema, tá bem? Vamos lá, calma. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então ele disse que as arestas laterais formam 45 com o plano da base, veja. Aí eu peguei essa aresta lateral e formei 45 graus aqui. 45 graus com o piso. Então, essa aresta, a inclinação dela é 45, tá? Só que eu não sei que aresta é essa. Aí depois ele diz assim: calcule a medida de um ângulo agudo que cada face, olha lá, complicou, não foi aresta, mas cada face lateral forma com plano. Então eu pensei, a minha face lateral é esse triângulo aqui. Aí eu pego meu apótema, o apótema dele, e calculo esse ângulo aqui, usando a altura, usando essa altura. Aqui o apótema e acho esse ângulo θ aqui, ó. Então, mas veja, para calcular esse apótema eu preciso saber quem é o lado. E veja, se você pegar esse triângulo aqui, ó, eu tenho o ângulo 45, o lado e o cateto oposto. Como é que eu poderia botar para você isso, Léo? Eu teria assim, essa parte azul. Isso, aqui o ponto O, aqui o ponto P,
Não, aqui é V, perdão. V, que é o vértice, que é o ponto O. Aí tem essa aresta aqui assim. E tem o lado aqui com 45 graus aqui, assim, ó. Tô pegando essa fatia assim, ó. Aqui é 4 raios de 3. E aqui é L. Aqui é o lado da pirâmide, ó. Peguei esse ângulo, esse lado OP. Esse ângulo aqui é reto, né? Porque é a altura. A altura forma 90 graus, sempre forma 90 graus com o piso. Então, aí o que eu fiz? Como eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar seno. Seno de 45 é 4 raios de 3 sobre L. Olha lá porque eu estou usando seno. Seno 45 desse ângulo vai ser o cateto oposto 4 raios de 3 dividido por L, que é esse segmento desconhecido aqui. Só que na tabela, seno 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí eu faço agora meios e extremos. Veja, eu peguei esse triângulo aqui. Aqui é 4 raios de 3, aqui é L, aqui é 45. Veja só. E pego o seno. O seno vai ser 4 raios de 3, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, tá vendo? Só que na tabela o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Meios e extremos. Raiz de 2L igual a 8 raiz de 3. L vai ser 8 raiz de 3 dividido por 2. Racionalizando, quer dizer, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, eu tenho aqui 8 raiz de 6 e aqui raiz de 4, que dá 2. 8 raiz de 6 e aqui 4, que é raiz de 4, que é 2. Mas só que 8 dividido por 2 é 4 raiz de 6. Então, eu já tenho esse L aqui, ó. Esse L aqui é 4 raiz de 6. Esse L aqui, ó, 4 raiz de 6. Aí, eu vou descobrir quem é meu apótema para descobrir quem é esse lado aqui. Certo? Vamos lá, vamos descobrir agora o apótema. Como eu disse, a questão não é simples, não. Veja, o apótema ele pega na metade do lado. Como o lado inteiro é 4 raiz de 2, desculpa, 8 raiz de 2, então o apótema divide ao meio. 4 raiz de 2, 4 raiz de 2. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Triângulo vermelho, ó. Vou pegar esse triângulo aqui. Vermelho. Esse aqui vermelho. 90 graus aqui. Ó, vermelho, que é o apótema. Esse triângulo aqui da face. Apótema. Aqui o apótema, que é o... Eita. Aqui 4 raiz de 2. E aqui é o lado da pirâmide que nós tínhamos calculado agora mesmo, o lado. 4 raiz de 6. Tá bom? Aí eu acho A. Como é que eu acho A? Aplicando o Pitágoras. Que é hipotenusa 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 ao quadrado igual a ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Vamos lá. 4 ao quadrado 16. Raiz de 6 ao quadrado corta, fica 6. A ao quadrado. Raiz 4 ao quadrado 16. Raiz quadrado de 2 ao quadrado dá 2. Tá? Então 16 vezes 2, 32. 16 vezes 6, 96. Passa para cá, fica menos. Tá bom? Subtraindo da 64, A vai ser 8. Então agora eu sei que A é 8. E finalmente eu pego o último triângulo, que é esse aqui, ó. Esse triângulo aqui com A. E acho o ângulo θ. Então seno de θ vai ser 4 raiz de 3 sobre A. Seno de θ vai ser 4 raiz de 3 sobre A. Aqui, ó. Seno θ, 4 raiz de 3 sobre A. Só que A é 8. Simplifica, dá um meio. Raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Então, esse ângulo aqui, entre o plano e entre essa face aqui
e a base é 60 graus. Tá bom? Léo, não é fácil, mas para você que é da área de exatas, eu acho que assiste uma vez, duas, dá para você... O problema é entender essa figura aqui, o esquema dessa figura aqui, tá? Mas, gente, vamos assistir as aulas, vamos fazer as questões propostas e vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Um forte abraço para todos. Tirem a foto das questões e mandem para mim no ClassUp, tá? Ou no meu e-mail, para eu dar o vídeo da tarefa de vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.